Aliás, a Petrobras ela está passando por um escândalo nesse momento, né, Ricardo Rosso? A gente teve uma matéria, né, do portal da Globo G1 dizendo que mais de 80 mulheres relataram terem sido abusadas ao longo dos anos, né? E o abuso sexual não é o estupro, o abuso sexual é a importunação sexual, é aquela mensagem, uma determinada forma de toque. E o engraçado é que a própria Petrobras, ela diz ter concluído pouco mais de 80 investigações internas, mas eu só vi um caso ter sido levado à instância da persecução criminal, que é o Ministério Público, portanto, as delegacias e, portanto, a porta de entrada para o poder judiciário. Né? Nós temos aí um quadro de mulheres que prestam serviço, que são funcionárias da Petrobras, 17%. Nós temos aí também prestadoras de serviços e a maioria dos casos acontecia quando eles estavam lá isolados, né, nas plataformas. Bom, isso seria um problema a mais a ser revelado em due diligence também, né, para a venda da Petrobras, porque isso é um passivo considerável. Mas agora, me espanta também porque se a empresa fosse privada, ao analisar e ao concluir como concluiu mais de 80 casos, a empresa já deveria ter levado isso para a justiça. Mas não é o caso. Não levou, né? Que problema a gente está trazendo para o Brasil com isso? Boa tarde, meu amigo Pavinato, meus colegas aqui de bancada, boa tarde a todos vocês, toda a nossa audiência que nos acompanha no Brasil e no mundo. Pavinato, a Petrobras e algumas outras empresas que têm ainda uma quantidade muito grande de homens em sua função, a maior parte dos funcionários. Só corrigindo aqui, são 10 casos concluídos e 81 em análise, tá? Só para ser exato nos números. São muitos casos, aí está um ponto onde o governo deveria talvez usar a sua maioria das ações na Petrobras para interferir e investigar a fundo e levar para que seja apurado qualquer tipo de importunação. Ela deve ser investigada profundamente. A Petrobras ainda, como alguns outros ambientes que a gente chama de mais insalubridade, ainda tem uma quantidade de homens trabalhando, principalmente nas plataformas petrolíferas muito grandes ainda. Então, infelizmente, são casos que devem ser investigados. A gente não sabe o motivo a fundo disso não estar na justiça de cara, que é o que deveria acontecer, não é aceito, mas é a realidade, né? O governo não está usando a sua maioria aí para, de repente, desvendar esses casos e fazer o que deveria ser feito. O caso da Petrobras e da fala do economista que foi ministro do governo Bolsonaro seria o melhor dos mundos. Uma privatização da Petrobras, feita como o professor Suano falou aqui, de forma aberta, que pudesse trazer mais concorrência para o setor de petróleo e gás, não mudar de um monopólio estatal ou de economia mista para um monopólio privado. Infelizmente, isso não aconteceu no governo Bolsonaro. A gente sabe que é bem difícil esse processo porque tem aprovação do Congresso Nacional. Essa discussão, tanto da Petrobras quanto do Correio, ela começou a acontecer. Infelizmente, não houve a reeleição do Bolsonaro, então isso não se concretizará nesse governo. A gente sabe que isso é uma ilusão, a discussão num governo como o governo de esquerda do atual presidente Lula. Não vai acontecer privatização de Petrobras, de Correio, isso aí vai ser, como já foi no passado, mais um mecanismo utilizado para a gente ter preços distorcidos da gasolina, para a gente ter cabides de emprego e escândalos eventuais até de corrupção, porque essas estatais, Pavinato, elas utilizam um caminho, por exemplo, de mídia muito forte. Elas têm uma pressão na imprensa muito grande, então colocam elementos ali em áreas patrocinam, e esse dinheiro é muito grande, de patrocínios da Petrobras, de patrocínio dos Correios e de outras estatais, onde a gente tem mais dificuldade de entender ali se é um processo lícito, se é um patrocínio normal ou se tem outras intenções políticos partidárias ali por trás. Então tem muita coisa que acontece nessas estatais. Por esse ponto de vista, eu acho que seria fantástico se a gente tivesse uma privatização dessas estatais no Brasil que levasse em consideração, de fato, a abertura de mercado para outras empresas e não mudasse de um monopólio público para um monopólio privado. Exatamente. Porque a gente se pergunta, né, com o preço que estão os combustíveis,
a gente se pergunta se o petróleo de fato é mesmo nosso. Acho que não é. Eu acho que o problema é nosso, não é? O problema é nosso. O problema é nosso e esse é um problema que é resultado de... Primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde à audiência, aos colegas de bancada. Mas o problema é nosso e é um problema que é resultado de um acúmulo de uma mentalidade estatista que acompanha a política brasileira desde lá atrás. A gente poderia falar sobre a proclamação da República, sobre Getúlio Vargas, sobre a ditadura militar brasileira, que criou um entulho de empresas estatais enorme que até hoje assombra a economia brasileira. É importante dizer que uma economia pujante, uma economia aberta, liberal, capitalista, precisa de concorrência e de abertura ao mercado internacional. A simples presença de uma estatal no mercado é um fator de distorção, porque a concorrência tem um potencial de aumento de produtividade quando as empresas precisam buscar eficiência para a sua própria sobrevivência. Uma estatal, por definição, recorre ao dinheiro da viúva e, portanto, não tem o risco de falência, o que por si é uma distorção absurda, a capacidade de criar uma mudança completa naquele mercado de atuação. Portanto, nós precisamos avançar numa economia livre capitalista. Um ponto é, a nossa Constituição de 88, em tese, já está a favor desse cenário, porque ela diz que a economia brasileira é de mercado, sobretudo, e que a atuação do Estado... Puta argumento fraco, hein? É um argumento fraco hoje em dia, esse negócio de Constituição. É um ponto que é muito levantado pela professora Helena Landau, uma das maiores especialistas em privatização do Brasil, que, seguindo os parâmetros da Constituição, o que qualquer governo sério deveria fazer? Encaminhar todas as empresas estatais para o processo de privatização, porque a Constituição diz que a presença do Estado na economia é exceção, e sendo exceção, precisa estar muito bem descrita, segundo os parâmetros da Constituição, as razões pelas quais o Estado está tendo uma atuação econômica naquele setor. Isso precisa estar previsto em lei, isso precisa estar com os objetivos muito bem descritos e sujeito à avaliação periódica da sociedade. Nada disso acontece. Nós temos estatais que se multiplicam e que se prolongam ao longo dos anos sem prestar contas à sociedade, servindo muito mais de cabide de empregos para as articulações políticas. E tal como as amebas se multiplicam por cissiparidade. Não é? De uma você vê duas. Exato. E aí vai. E aí eu respeito muito o professor Saxida, Adolfo Saxida, que tem um trabalho muito longo na causa liberal brasileira, é um amigo de muitos anos, mas concordo com o objetivo de privatização, mas discordo que, em caso de reeleição do Bolsonaro, a gente estaria discutindo isso porque vale lembrar as promessas. O Paulo Guedes falava em 1 trilhão de privatizações e nada andou. Um governo que não consegue privatizar a EBC, a TV do Lula, que depois virou TV do Bolsonaro, que agora é TV da Janja, e não foi privatizada, que não privatiza a EPL, que foi aquela estatal inventada pela Dilma para criar o trem-bala, que nunca saiu do papel, que ligaria... Só saiu aquele... Foi o que eu... O único trem-bala que saiu no Brasil. Eu quero fazer um comentário, mano. Então, um governo que não consegue privatizar essas empresas, que são muito menos relevantes, que têm um papel simbólico no imaginário da esquerda, da sociedade, da parcela da sociedade que ainda tem essa visão atrasada do estatismo, como é o caso da Petrobras, que tem toda a mitologia desde o tempo de Getúlio Vargas, é muito mais difícil e complexo politicamente. Então, sem fazer o fácil, é muito mais difícil fazer o complexo. Agora, o Musa... Com o PT no governo, a Petrobras está praticamente privatizada, não está? Eles não deixa de ser um meio privado. Exatamente. É verdade. Usando até um pouco da palavra que ele estava falando agora... A Petrobras é privada. Petrobras Entenda como quiser. Eu gostei desse ponto e entendi bem. Eu acho que a gente teve... Essa semana eu fui convidado para dar uma palestra lá em Porto Alegre e me fizeram exatamente essa pergunta. 2 pontos que a gente tocou aqui. Primeiro, qual era a importância daquele discurso "o petróleo é nosso"? Veja,
de que o petróleo debaixo da terra, quando a gente extrai o petróleo bruto, ele não serve de nada se não for refinado, né? O petróleo pesado ali, ele não tem uso. A gente prefere manter esse discurso de o petróleo é nosso, que é uma narrativa populista que a gente ouve nos últimos 20 anos, mas ter o preço da gasolina cara porque a gente não tem competitividade e não tem concorrência, ou a gente prefere não importa se são empresas nacionais ou estrangeiras, simplesmente fazendo um melhor uso da tecnologia e entregando uma gasolina com muito mais eficiência para o povo brasileiro no final das contas, lá no posto de gasolina, pagando mais barato. O que muda para aquela pessoa que é de classe mais baixa, se quem está explorando o petróleo ou refinando o petróleo, se são 100 empresas estrangeiras, se ele vai pagar o preço da gasolina muito mais baixo, é melhor para ele do que ele ficar batendo no peito e falando o petróleo é nosso. Então essa é mais uma discussão, narrativa populista que foi criada lá atrás e é um escárnio, principalmente para a população mais pobre. E eu acho, fazendo sequência do que ele falou, que nós tivemos ali no começo do século XX... É igual mendigo herdeiro de tio rico. É isso, exato. É o mendigo herdeiro de tio rico. Você tem bons exemplos mesmo, é isso. Lá no começo do século XX, ou durante o século XX, a gente teve ali, digamos, entre aspas, uma doença ali, que era o tal do comunismo-socialismo, o marxismo mesmo, estatização dos meios de produção. Eu acho que isso passou. Tem alguns radicais loucos que continuam defendendo esse tipo de coisa aqui, mas são poucos. Mas a gente tem um problema muito sério, na minha opinião, a tratar nesse século, que é o estatismo. E o estatismo, ele está no DNA do brasileiro, porque ele foi ensinado que tudo tem que vir do Estado, sem a gente fazer as devidas considerações que o Estado somos nós pagadores de impostos. Então, que quando o governo está te dando 5, ele já tomou 10 de você sem você perceber. Será que se a gente tem que aumentar o tributo para pagar muito mais as benesses dos políticos do que aquele serviço que você está pedindo de volta pelo Estado? Gente, vamos lá, nós estamos em 2023, 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a esgoto em casa. Que mais a gente precisa entender que o Estado não consegue solucionar os problemas? E qual é o grande problema da gente entender que o meio privado soluciona melhor? Inclusive, teve uma pesquisa da Datafolha, há pouco tempo atrás, mostrando que os jovens, não lembro se era até 30 anos, já estavam com 68%, falavam que preferem produtos que vêm de empresas privadas. O que é melhor? Coisas naturais. Eu que estive em Cuba, na Venezuela, agora há pouco, produzindo documentário. Quando eu cheguei de volta no Brasil, é interessante a gente chegar, eu que moro aqui, chegar no supermercado e sentir a importância de ter opção. São coisas naturais. A gente vai a um supermercado, você escolhe entre uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma fruta A, B, C ou D. Isso é o meio privado atuando. Isso são opções de escolha em que o consumidor vai comprar mais barato com mais opção. Então, esse estatismo, ela, na minha opinião, é algo que a gente tem que, através da educação, mostrar para a população que o serviço que o Estado entrega é esse. Não adianta a gente querer alguma coisa a mais. E o que nos resta como consumidor, neste cenário atual, é dizer: eu consumi dor.